Muito bom dia, eu queria desejar a todas vocês que sejam bem-vindas à Semana do Jejum Intermitente, tá bom? Da qual a gente vai começar hoje, né? Mas antes da gente começar a falar de jejum intermitente, eu queria saber de vocês, né? Como é que foi a semana de vocês, qual foi o seu maior desafio, qual foi a meta que você conseguiu bater. Porque lá na Semana Detox tinha as 3 metazinhas, né? Que era o consumo de chá, o consumo de leite fermentado, o consumo de sucos funcionais no decorrer da semana. Eu espero realmente que vocês tenham conseguido perder pelo menos 1 quilo, 1,5 kg nessa semana que passou, tá bom? E como tá a rota de vocês, né? A jornada do 6K, né? Que é aquela jornadinha que tem as fasezinhas para vocês irem passando também. Eu quero que vocês avaliem isso para vocês saberem onde vocês estão hoje, né? E assim vocês visualizar o próximo objetivo de vocês, que no caso é o jejum intermitente. Agora eu vou explicar um pouquinho do que é jejum intermitente, de como é que ele funciona, tá bom? O jejum intermitente, ele é uma coisa que não é da agora, tá? É uma coisa que é antiga, desde da Grécia Antiga eles já utilizavam, né? Tanto como um hábito religioso, como um hábito cultural deles mesmo, propriamente dito. Então é uma coisa que não é uma coisa que é da agora, né? É uma coisa que desde antigamente já se era utilizada como um fator alimentar e uma estratégia alimentar, né? E foi levado agora para a nutrição, depois de muitos estudos, muita pesquisa, né? As possibilidades, né? E como o jejum intermitente ele pode te beneficiar, né? O que é que ele pode te trazer? Basicamente ele trabalha com as reservas de energias que a gente tem. Então ele acaba diminuindo, né, o hormônio da insulina. Esse hormônio da insulina é como se ele abrisse a porta da célula da gente para entrar a energia. E quando você não tem essa insulina disponível, né, ou quando você não tem ela em excesso na corrente sanguínea, você tende a queimar mais as suas reservas, porque você não está ali disponibilizando esses picos de insulina, né? E normalmente o que é legal do jejum intermitente? É que você que tem o hábito de beliscar, sabendo que está no decorrer das horas do jejum intermitente, você evita. E isso é muito legal, porque às vezes a gente está de dieta, mas a gente está aquele hábito, eu vou comer só um biscoito recheado, ou então eu vou comer só um biscoito mesmo, ou então eu vou comer só uma mordida do hambúrguer do meu namorado que está aqui comendo comigo, ou então da minha prima que chegou, eu vou tirar só uma mordida da bomba e tal. E aí, não é que você quebrou ali a dieta, mas quando você está no jejum intermitente, você não pode ter esses picos. Então, evita que você belisque. Então, é um dos fatores que ajuda muito no processo de emagrecimento. É isso, tá bom? E por que o jejum intermitente é a segunda fase? Porque vocês têm que estar um pouco desaviciados, né? Vou falar alguns sintomas que você sente também, que às vezes você pode sentir dor de cabeça, fraqueza, sonolência. É normal nos 3 primeiros dias você sentir isso, porque você não está trabalhando com a reserva que você tinha, né? Normalmente com a insulina. A gente está diminuindo a insulina para você utilizar as células adiposas, né? Que vai usar as reservas de gordura. E isso é uma nova linha do teu ciclo do teu corpo que vai ser utilizada como fonte de energia. Então, não necessariamente você acaba sentindo esses efeitos. Tem gente que vai sentir? Tem gente que não vai sentir. Então, isso varia de pessoa para pessoa, tá bom? Aí tem alguns alimentos que a gente continua proibindo, né? Que é o uso de embutidos, calabresa, salsicha, patês industrializados, temperos prontos, molhos prontos, temperos artificiais, né? Isso tá incluso o suco de pacote também, tá bom, gente? Porque tem gente que acha que não é, mas é sim. E os benefícios do jejum intermitente? Aumento da imunidade, tá? Ele aumenta o sistema imunológico, ele melhora os hormônios, ele ajuda no desempenho de tecidos, né? Tanto físico como mental. Então ele ajuda nessa reconstrução de tecidos. E ele diminui o estresse oxidativo, ou seja, ele diminui a forma como você envelhece. Eu não sei se vocês já ouviram falar disso, né? Que tem alguns estudos que falam sobre isso, né? Que o jejum ajuda no envelhecimento, né? E isso é muito, muito interessante, muito legal também. Então ajuda bastante nisso. A organização de estruturas biológicas e metabólicas, né? Porque quando você não está se alimentando e passa aqueles certos horários, é como se seu organismo ele fosse se reprogramar novamente e reorganizar e reformular as estruturas biológicas. Então isso acaba ajudando também, né? A sensibilidade à insulina, que acaba ajudando na perca de peso, né? E o seu metabolismo, o metabolismo alimentar. Então, assim, às vezes você só tem fome emocional. Às vezes você não tem fome biológica.
E o legal do jejum é porque você começa a reconhecer a sua fome fisiológica. Não é que você vai passar fome, mas você vai sentir mais prazer quando você for comer e mais expectativa quando você for comer. Que é diferente. Tem gente que ele nem consegue sentir fome, ele nem sabe mais o que é a fome, de tanto ele só comer por vontade. Tá bom? E os alimentos que podem ser consumidos dentro do período de jejum, né? É o chá preto sem açúcar, o suco verde de limão ou maracujá mais coado, sem as fibras, tá bom? Água e chá, só. Né? E o que é que eu sempre utilizo dentro do jejum? A janela de horas, né? Como é que funciona essas horas? A gente sempre utiliza, eu faço sempre em grupo de 12, de 14 e de 16. Tem dois tipos de pessoas que não podem fazer. Quem tem diabetes tipo 1, eu não incentivo a fazer, e nem quem é gestante, né? Também não é legal você fazer, porque isso pode, né, acabar afetando outras linhas metabólicas que não é interessante pra gente. Então, o ideal é que seja o jejum de 12 horas, que é aquele que você consome. Normalmente, eu sempre pego a janela da noite, ou seja, você vai jantar às 7 da noite, vai tomar café às 7 da manhã, e só. Então, de 7 da noite às 7 da manhã, você vai fazer o consumo só do chá, do café preto sem açúcar, ou do suco coado, né, o suco verde coado. Isso você pode fazer dentro dessa janela, tá bom? Aí, o que acontece? Já no outro dia, são 7 dias seguidos. Ai, Ana, não consegui fazer tentei fazer o de 14, não consegui. Aí, às vezes, você pode ter essa dúvida, né? Eu fiz o de 14, não fiz o de 12, posso fazer o de 14? Não, você tem que, por exemplo, se não der pra você fazer o de 12, você vai ter que fazer primeiro o de 12, pra depois fazer o de 14, pra depois fazer o de 16, e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá, eu vou falar um pouquinho dos benefícios do de 12 horas. Ele auxilia no emagrecimento, ele melhora a regulação do sangue e ele diminui os riscos de doenças cardiovasculares, tá bom? Esse de 12 horas. No de 14 horas, aumenta a ingestão. Gente, estou falando olhando porque eu estou olhando meu slide, tá bom? Para mim não me perder. Então, ele aumenta o metabolismo, ele baixa a ingestão de calorias e reduz os níveis de glicose do sangue, né? Como eu falei para vocês, ele baixa os níveis de insulina, então ajuda muito na perca de peso. E tem o de 16 horas, que é o nível hard, que eu chamo, né? Que é o mais difícil. Ele controla o colesterol, ele melhora a pressão arterial e ele controla o pico glicêmico. Então, o de 16 horas ele é bom para os dois tipos, para quem tem diabetes e para quem é hipertenso. Né? Claro, diabetes tipo 2. Porque ele dá esse controle melhor, né? Desses dois níveis. E isso ajuda muito no processo de perca de peso. E apesar dele ser um dos mais difíceis. Mas o que acontece? Quando a gente terminar, vai na segunda de 12, na terça de 14 e na quarta de 16. Quando for na quinta, a gente já volta pro de 12. E assim, até chegar no domingo, tá bom? Qualquer dúvida, vocês podem estar me mandando mensagem que eu vou responder com o maior prazer. E uma boa semana a todas. E eu vou deixar um cronogramazinho do jejum para vocês anotarem, né? O dia e a hora do jejum que vocês conseguiram fazer, tá bom? Por exemplo, para fazer o de 14 horas, a gente vai começar 7 da noite, e aí vai tomar um café só 9 da manhã do outro dia, 9 ou 8 da manhã, contanto que dê 14 horas, sempre usando a janela da noite, tá bom, meninas? Obrigada e bom dia.